paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas a mais uma live declarando a palavra. Olha só que bênção, hoje já é o quarto dia da nossa live declarando a palavra. Se você está comigo até aqui, bom dia. Bom dia para a Tainara que está chegando agora. Para você que está me assistindo agora, a gente está dando início hoje ao quarto dia da nossa live declarando a palavra. E eu queria, antes da gente iniciar, dar um recado que às vezes eu não consigo deixar salvo a nossa live ali de imediato no feed, né? Porque pelo vídeo ser longo, às vezes o Instagram eu não consigo colocar. Mas eu sempre vou deixar agora o link, né, da nossa live. Então é só você acessar o link no Stories e se você quiser assistir a live depois, você consegue também, tá bom? Então, se você quiser rever a live, né, algum dia que a gente fez e não tiver lá no feed, é só você colocar, né, no Stories e vai estar o link lá disponível todo dia. Amém? Bom dia, dona Regiane, seja bem-vinda à nossa live. Hoje é o quarto dia e vamos para a nossa live. Hoje o tema é Ana, o clamor que gera legado. Então hoje a gente vai falar sobre a vida de Ana, o clamor que gera legado. Eu quero que você feche seus olhos e ore comigo nesse momento para que o Espírito Santo de Deus ele tome a frente desse dia, que seja conforme a vontade dele. Amém? Senhor, nós queremos, meu Pai, te agradecer por esse dia, por mais uma oportunidade de vida, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos guiar, possa, Senhor, nos dar clareza a respeito da Tua palavra. Senhor, que cada palavra, meu Deus, que será falada hoje, seja, Senhor, para a glória do Teu nome, seja para a edificação da nossa vida. Meu Deus, visita, Senhor, a cada mulher, a cada vida, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Meu Deus, que a Tua glória se manifeste, porque eu creio, Senhor, que a Tua presença é real. Não só aqui, meu Pai, mas onde elas estiverem, que a Tua presença, a Tua glória seja notória, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, sentir o Teu toque nessa manhã através da Tua palavra. Ouça, Senhor, cada oração. Abençoe esse dia em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos dar início. Hoje o texto que a gente vai ler está em está em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10 ao 20. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 ao 20, que vai falar sobre o clamor que Ana fez. Né? Antes da gente ler, só para você entender, até a gente chegar aqui está falando de Ana, né, que é a mãe de Samuel, que ela vai gerar a Samuel, e está falando de Eucana e suas duas mulheres. E o que estava acontecendo com a Ana? Quando eles iam sacrificar ao Senhor, a sua adversária, né, assim a Bíblia coloca, mas era a outra esposa, Penina, a outra esposa de Eucana, ficava afrontando a Ana, né, falando ali palavras, depreciando a Ana, porque ela não tinha filhos e ela tinha. Então ela ficava ali, né, chateando Ana, vamos dizer assim. Imagina você andando num caminho, uma pessoa falando as suas fraquezas, né, aquilo que você ainda não conseguiu conquistar. Era isso que Penina fazia, ela ficava falando com Ana, porque ela não tinha filhos e ela já tinha dado filhos ao seu marido. E naquela época, para essa cultura aqui, não ter filhos era um sinal de vergonha para a mulher. Então imagina a situação de Ana, todo ano ouvindo aquela mulher que era esposa, né? Porque naquela época era permitido para esse povo aqui que ele tivesse mais de uma esposa. E aí ela ouvia esses desaforos. Então Ana estava já triste com a situação e aí ela começa a falar com o Senhor. Então aí vai começar no versículo 10. Então diz assim a palavra: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva
e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada e disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Então aqui nós vemos que Ana, ela orou, né, ao Senhor. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso, mas ela ora ao Senhor, a sua petição é atendida e agora ela consegue gerar um filho, né? Não mais agora ela tem a situação de vergonha, né? Nós vamos ver isso no Cântico de Ana, que é no 2º capítulo. Mas agora o Senhor honra aquela oração de Ana e faz com que ela gere Samuel. E o que nós vamos aprender com essa palavra? Que o clamor gera um legado. E o que significa isso? Clamar é mais do que uma oração casual, é mais do que a oração que a gente faz para iniciar um dia, é mais do que uma oração que a gente faz para agradecer pelo alimento, né? Que a gente fala, Senhor, obrigado pelo alimento, abençoe esse alimento. Não, o clamor é uma busca fervorosa, sabe? Aquela ajuda que você pede ali do fundo da sua alma. Muitas vezes quando a sua alma está angustiada, na palavra havia, né, momentos de clamor coletivo, por um socorro urgente de Deus, por uma cura, né, pela libertação do povo, um clamor de arrependimento para que o Senhor visitasse o seu povo. Só que Ana, ela demonstra para a gente um outro lado do clamor, um clamor que se faz com a alma. Percebe que o sacerdote Eli, ele fala, pensa até que ela está embriagada, né? Porque ele só vê os lábios se movimentando. Mas Ana aqui traz uma profundidade que nós podemos, mesmo com a alma angustiada, mesmo com a alma chateada, triste com a situação, nós devemos rasgar o nosso coração na presença de Deus. E aí ela começa a falar, mas com a alma. Olha que interessante isso. Ela começa a clamar ao Senhor do fundo da sua alma. Então tem momentos que não é levantar a voz, não é gritar mais alto, mas o quanto a nossa alma se derrama na presença do Senhor. E quando a gente derrama a nossa alma, coloca diante do Senhor a nossa situação, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Assim diz a sua palavra. Então, o clamor é isso. É quando você precisa ali daquela resposta urgente de Deus.
né, daquela intervenção. Senhor, eu não aguento mais, eu preciso dessa ajuda, dessa cura, dessa libertação. Senhor, eu preciso de ajuda no meu casamento. Isso já tem tirado, Senhor, a minha paz, o meu sono. Esse é o clamor da alma que Ana está nos ensinando a fazer aqui. E o porquê que isso gera um legado? Porque o nosso testemunho de fé e de clamar ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, fica para as próximas gerações. Olha só quantos anos se passaram e nós estamos aqui falando da vida de Ana como um exemplo de clamor, e ela deixou esse legado que, se nós nos derramarmos na presença do Senhor, Ele é poderoso para nos ouvir e conceder a nossa petição. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que nós não devemos deixar de clamar, não importa o tempo, né? Não importa se eu estou feliz, se eu estou, né, passando uma situação boa. Pelo contrário, tem vezes que a gente fica triste, chateado e a gente deixa de orar, né? A gente fica brava com Deus. Ah, eu não vou orar porque eu estou passando por essa situação. Senhor, eu te busco, eu te adoro, e mesmo assim o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Olha só, Ana, ela estava indo sacrificar ao Senhor, né? Ela estava ali indo glorificar o nome de Deus, mas estava passando por uma situação difícil. Então, quanto mais a gente passa por uma situação difícil, a nossa atitude deve ser nos colocar diante do Senhor, nunca se afastar, porque se a nossa força vem dele, como que eu vou me afastar da presença de Deus? Então ela nos ensina através desse comportamento que nós devemos orar em todo o tempo. Assim como a Bíblia fala, né? Orar em todo o tempo, não importa o meu emocional, não importa se eu pequei, se eu falhei, não importa as afrontas que eu estou vivendo, o Senhor é poderoso para me ouvir. Porque a oração que nós fazemos, Deus, ele olha para o nosso coração. Ele não vai olhar se você está falando palavras bonitas, ele não vai olhar se você está falando ali, cumprindo ritual, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, ele vai olhar para o seu clamor, para a sua alma, para aquilo que você está necessitando, porque Deus é o nosso Pai. Amém? Então, olha só, a Ana, ela deixa esse legado para nós, que em momentos de raiva, de tristeza, eu preciso me lançar aos pés do Senhor. E aí tem uma versão NTLH, que é na tradução da linguagem de hoje, que diz assim, quando fala com amargura de alma, diz que ela estava em profunda angústia. Então, mesmo que você esteja chateada, sem entender o propósito, às vezes você não está entendendo a situação que você está passando, e aí a gente começa a questionar e dizer, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Né? Eu vi isso num vídeo de uma pastora que foi muito interessante, que ela falou assim, eu não me recordo agora o nome, que ela disse assim, o porquê pertence ao Senhor. Foi até a Raquel Lima, né? Essa pastora aí que a gente também acompanha, né? Uma bênção, tem falado da palavra de Deus. Ela disse que ela aprendeu desde nova a entender que o porquê pertence a Deus. O que quer dizer isso? Que muitas vezes nós não iremos entender o propósito, o porquê que estamos passando, mas devemos continuar confiando em Deus, ainda que a gente não entenda. Então, olha só, mesmo que nós estejamos chateadas, sem entender o propósito de Deus, naquele momento, ore, não se afaste de Deus. Assim como Ana, olha o que a Bíblia está falando, que ela orou ao Senhor com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então não deixe de buscar ao Senhor, não importa a situação. Outra coisa que nós aprendemos com Ana aqui nesse texto, que ela ora sem cessar, que ela abre o coração na presença de Deus. Ela não está preocupada com o que vão falar, né? Ele achou que ela estava embriagada. Ela não está preocupada em palavras bonitas, porque a Bíblia está falando que ela diz assim, ó, no 16, no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 16.
né? Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Esse termo significa não tenha a tua serva como ímpia, como infiel, né? Como uma mulher que não tem princípios. É isso que ela está dizendo. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, Ana está deixando claro aqui pra gente que ela não está preocupada em falar bonitinho, que ela está falando de fato aquilo que ela está vivendo. E perceba que quando Ana ora, ela fala detalhadamente aquilo que ela quer. Olha, Senhor, eu quero um filho, eu quero um varão, e se o Senhor me der esse varão, eu vou entregar ele aqui na sua casa, né? Ele vai ser dedicado ao Senhor. Olha só, Ana está pedindo um filho e está declarando que vai ofertar ao Senhor. Então, ela está demonstrando aqui que você precisa falar para Deus com clareza aquilo que você quer. Nós temos aprendido isso, né, através da palavra, que nós precisamos detalhar para o Senhor como nós queremos, porque muitas vezes nós não somos ousados na oração, mas a própria palavra diz que nós devemos entrar com ousadia na sua presença através do sangue de Jesus, né? Nós entramos no santuário de Deus com ousadia. Então, se você vai orar ao Senhor, creia que nosso Deus, ele é grandioso, ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso. Então não faça oração sem ousadia. Entre na presença de Deus com ousadia e clame ao Senhor e fale: Senhor, expõe a sua situação para ele e fala: Senhor, me ajuda, eu preciso que seja dessa forma. É claro que Deus vai realizar a vontade dele na nossa vida, mas ele é nosso pai. Se o seu filho chegar para você e pedir, né, um brinquedo, uma roupa, você não vai querer saber detalhadamente como ele quer? Porque como que você vai comprar para ele, né, para o seu filho, para sua filha, se você não souber o presente que ele quer? Da mesma forma, Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus ele tem prazer em que a gente esteja alegre, porque nós somos filhas de Deus. Então detalhe para ele, porque o Deus que nós servimos tem poder para fazer infinitamente mais. Amém? Então não esqueça isso. Fale para o Senhor detalhadamente aquilo que você quer. Assim como Ana fez: olha, eu quero um filho, eu quero que ele seja um varão e eu vou consagrar a ele, né, a vida dele ao Senhor. Até o futuro do filho de Ana, ela já declarou através da oração. Olha o poder que a palavra tem, né? Declare sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, como que você deseja o seu futuro. E deixe que o Espírito Santo de Deus, ele opere e manifeste a sua glória. Amém? Então, ela coloca que ela expressa para o Senhor, né, tudo que ela está vivendo, toda a sua ansiedade, a sua aflição, né? Tem uma tradução que fala que ela está falando com Deus sobre as suas dores. Olha só, às vezes a gente tem vergonha, né, de abrir o nosso coração para o Senhor, mas ela estava ali expondo as suas dores. E na versão atualizada está dizendo que ela falou assim: grande a minha ansiedade e a minha aflição. Olha só, ela está falando para o Senhor aquilo que está afligindo ela, aquilo que está tirando o sono dela, aquilo que está fazendo com que ela fique triste, ou seja, ela abre o coração na presença de Deus, né? De verdade, para que o Senhor, ele opere e manifeste a sua glória. Eu quero ler com você um trecho que está na carta, aleluia, de 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Olha o que a carta de Pedro vai nos ensinar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É no tempo de quem? Bota aqui, no tempo de Deus. Se você está entendendo essa palavra, coloca aqui, no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, mas nós devemos nos humilhar perante o Senhor, que no tempo dele, ele vai nos exaltar. E no 7 vai dizer assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, aqui está falando que nós precisamos lançar aos pés do Senhor a nossa ansiedade, a nossa angústia, aquilo que tem tirado o nosso sono, e que no momento dele, Deus, ele vai te exaltar quando nós nos humilhamos perante ao Senhor. Ele irá nos exaltar. E está dizendo aqui que quando nós fazemos isso, nós confiamos no Senhor, porque Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você em cada detalhe. Creia nisso. Não fique ansiosa por coisa alguma. Pelo contrário, coloque diante do Senhor. Lance aos pés do Senhor toda ansiedade, toda angústia, toda dor que você tem vivido, toda situação. Lembre-se que Deus está cuidando de você. Amém? Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus planos, dos seus projetos. Consagra a Ele, né? A própria palavra fala que se nós consagrarmos o nosso sonho, os nossos planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Então, coloca sobre Ele essa ansiedade, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem tirado a sua paz, e descansa no Senhor. Descansar não quer dizer que você vai deixar de agir, porque nós aprendemos que a fé ela te leva a uma ação, mas é descansar a sua alma e entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus ele está no controle de todas as coisas. Amém? E quando ela termina a sua oração, a Bíblia fala que ela já sai dali daquele ambiente com um semblante que não está mais triste, né? Olha só o que a Bíblia fala. Fala que ela... então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ela disse: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O semblante dela já não era triste. Então Ana, ela ora, ela se derrama aos pés do Senhor, ela clama com a sua alma, ela detalha para Deus tudo aquilo que ela está vivendo, tudo aquilo que ela quer viver na vida dela, mas quando ela acaba, ela se levanta, se levante, amém? Não importa a situação que você está vivendo, se levante e creia que a sua petição será atendida, né? Assim como fala em Isaías, levanta, resplandece, a glória do Senhor está sobre você. Então Isaías fala para você se levantar, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Então que você possa receber essa palavra e já crer que Deus ele está operando. Então quando ela termina a sua oração, o seu semblante já não é mais triste, então algo mudou dentro dela. Então quando a gente abre o nosso coração para Deus, ele é poderoso para nos lavar, para nos curar dessa angústia, daquilo que tem tirado a nossa paz. Então, ore crendo que você vai receber. E onde que nós aprendemos isso? Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22, vai dizer assim, ó. Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, aí tem uma vírgula e está dizendo assim, crendo, então não é pedir de qualquer maneira. E tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Então, qual é o critério aqui dessa palavra de Deus, né? Para que você possa receber? Crer. Amém? Então, está dizendo que tudo que você pedir na oração, crendo, você vai receber. Crendo, o recebereis. Então, creia que a sua oração está sendo ouvida e atendida por Deus. Amém? Então já saia da sua oração hoje crendo que o Senhor ele te ouve, que o Senhor ele conhece as tuas dores e que ele é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo, porque você está
crendo. E eu quero fechar essa palavra de hoje com o versículo que está em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6 e 7, que vai falar sobre a paz em meio à dificuldade, né? Um coração, uma mente guardada em Cristo, porque nós não podemos deixar que as setas, né, atinjam a nossa mente, né, a seta do inimigo da nossa alma, da situação, do problema que a gente está vivendo, afete a nossa mente ou o nosso coração. Porque se afetar a nossa mente, logo começa a paralisar o seu corpo, você não quer mais orar, você não quer mais ler a Bíblia, você não crê, então não deixe que atinja a sua mente, se revista da armadura de Deus, assim como está em Efésios, né? Se revista da armadura de Deus, do capacete da salvação. A gente precisa estar blindado com a mente de Cristo. E aí em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6, vai falar assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Olha só, mais uma vez, a ansiedade, né? A inquietação. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E como que a gente faz com que Deus, né, conheça as nossas petições e aquilo que está nos inquietando? Pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos repetir esse versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A Bíblia está dizendo que se nós orarmos e tornar conhecida as nossas petições, os nossos pedidos, aquilo que está nos trazendo inquietação, né? Deus, aleluia, Ele te dá uma paz que excede todo entendimento. Pode a casa estar caindo, você está passando por um temporal, por um momento difícil, mas a paz de Deus excede todo o entendimento, né? Ninguém vai conseguir roubar a tua paz, porque você está colocando diante do Senhor. E está dizendo aqui que nós colocamos diante do Senhor já agradecendo, né, com ação de graças. Então nós oramos, nós cremos que iremos receber e nós já agradecemos pela palavra que está sendo liberada, nós já agradecemos pelo poder do Espírito Santo que está sendo manifesto em nós, né? Então saia da sua oração, levante-se com um semblante feliz hoje, né? Não mais triste, mas crendo que Deus, Ele está operando e manifestando o seu poder na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de declarar tudo que você quer ao Senhor, não deixe de crer na sua oração e creia que o Senhor, Ele é poderoso para conceder a tua petição, assim como Ele fez com Ana, será também na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós chegamos aqui nesse momento de orar, declarar a palavra e aplicação do dia, né? Todos os dias nós faremos esse momento onde nós oramos de acordo com a palavra que nós lemos, declaramos a palavra sobre a nossa vida e eu trago para vocês uma aplicação para esse dia. Hoje já é o 4º dia, lembra que nós estamos formando aqui um hábito de buscar ao Senhor todos os dias e ler a sua palavra e orar. Então serão 90 dias inspirados no nosso devocional Mulheres Multiplicadoras. E eu quero te convidar a estar comigo nesses 90 dias. Já compartilhe essa live com alguém, com alguma mulher, para que ela também seja impactada pela palavra de Deus. Amém? Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e vamos orar de acordo com essa palavra que nós aprendemos. Amém? Então, feche seus olhos. Se você entrou aqui hoje, né,
também angustiado com alguma situação, triste por alguma situação, que você possa abrir o seu coração na presença de Deus e que Ele possa trazer esse refrigério na tua vida e que você se levante para a glória de Deus. Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, nesse momento, que o nosso coração esteja, Senhor, aberto para ti. Meu Deus, assim como Ana fez, nós queremos colocar, ó Deus, diante de ti, tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa paz, tudo aquilo, meu Deus, que nos traz angústia. E nesse momento, Senhor, assim como Ana fez, eu creio, meu Pai, que nós nos levantaremos através da força do Teu poder, do Teu Espírito Santo manifesta em nós, crendo que nós já recebemos tudo aquilo, Senhor, que colocamos diante de Ti, porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso, e o nosso semblante não será mais o mesmo, porque a paz que excede todo entendimento está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração comigo, quero te convidar agora a declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, né? Estenda a sua mão onde você achar que é necessário que você declare essa palavra. Você vai repetir comigo essas palavras. Sempre eu falo, né? Se você puder, fale em voz alta. Se você não puder, fale com a sua alma, mas declare crendo que você vai viver essa palavra que você está declarando, amém? Então, hoje a nossa declaração é: meu clamor é ouvido por Deus e gera frutos eternos. Vamos mais uma vez? O meu clamor é ouvido por Deus e gera frutos eternos. Aleluia. Repita mais uma vez crendo: o meu clamor é ouvido por Deus e gera frutos eternos. Amém? Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Eu espero que você receba também essa palavra e o que o Senhor se manifeste através da sua vida. E qual é a aplicação de hoje? Separe um tempo para orar especificamente, assim como Ana fez, por algo que você deseja muito, né? Tem algo que você tem orado, ou talvez você deixou de orar, mas creia que o Senhor ele tem poder para manifestar o seu poder e a sua glória. Então, comece a orar a partir de hoje por essa situação, por essa causa, para que haja uma intervenção de Deus, porque Ele, né, luta as nossas lutas, Ele é conosco, Ele é o general dos generais, Ele é o Senhor dos exércitos. Então coloque diante do Senhor. Então a partir de hoje você vai anotar aí: Senhor, eu quero dessa forma, me ajuda. Detalha para ele, assim como Ana fez: eu quero um varão, eu quero que ele seja dessa forma. Já declara como será o futuro dessa petição, e aí você vai orar especialmente por essa causa, amém? Então hoje a sua tarefa é, como Ana fez, separar uma causa de oração e orar especificando ali para Deus tudo aquilo que está acontecendo e tudo aquilo que você deseja no seu coração. Expõe o seu coração para o Senhor a partir de hoje, através, né, de algo que você deseja muito, através da oração, para que o Senhor manifeste o seu poder na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que esse dia seja para a glória de Deus, que o Espírito Santo de Deus, né, possa revelar ao seu coração a vontade de Deus e que você viva os propósitos e tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Eu te aguardo amanhã às 7 horas da manhã. Não deixe de estar conosco e já convida alguém, já manda essa live para alguém e já convida para estar aqui com a gente amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, fiquem com Deus. Amém. Deus te abençoe.